O caboclo não é um bandista. O caboclo não é juremeiro. O caboclo não é espírita. O caboclo não é, ou quem sabe ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque o caboclo incorpora na Umbanda, o caboclo incorpora na encantaria, o caboclo incorpora na jurema, o caboclo incorpora no candomblé, o caboclo incorpora no centro espírita, o caboclo incorpora na pagelança. Em todos os lugares, esse caboclo incorpora porque ele é uma espiritualidade. Então, ou ele não é um bandista, ou ele é um bandista e ele é juremeiro, ele é um encantado e é tudo isso. Porque é quando for espiritualidade. Então nós temos uma espiritualidade que atravessa tudo e a todos, e nós temos entidades nessa cultura religiosa brasileira. Nós temos entidades conhecidas, inclusive, entidades que têm popularidade. O caboclo sete flechas, o seu Aimoré, o caboclo tupinambá, o caboclo pena branca, o caboclo da flecha dourada, caboclo birajara, caboclo urubatão, cabocla janaína, cabocla jacira, cabocla indaiá, cabocla jurema. Essas entidades, elas são conhecidíssimas de uma forma popular. Elas são tão conhecidas dentro deste universo quanto é conhecido o André Luiz e o Emmanuel no espiritismo brasileiro por conta da obra de Chico Xavier. Mas essas entidades não estão limitadas a um segmento. Essas entidades, elas se manifestam em muitos segmentos diversos. E aonde elas estão, elas assumem aquela verdade. Se o caboclo pena branca vem no centro espírita, ele assume aquela verdade, ele está ali naquele contexto. Se ele está no terreiro de Umbanda, ele assume o contexto de onde ele está ali no terreiro. Se ele está numa jurema, ele assume o contexto. E ele vai se comportar, vai se adaptar e vai trazer uma linguagem de acordo com aquela realidade. Porque ele é uma espiritualidade pura. O caboclo, ele é uma espiritualidade brasileira que lhe acompanha. Todos os brasileiros têm um caboclo por alguma razão, por algum mistério. Inclusive fora do Brasil, se você sintonizar, todos têm um caboclo por algo que a gente pode dar explicações teóricas, né? O seu Tupinambá é um chefe de falange que coordena milhares e milhares e milhares e milhões de entidades tupinambás. Então são muitos tupinambás coordenados por um hierarca, o Tupinambá. Mas é uma teoria. Existem outras teorias. Então quando um caboclo está em determinada religião, ele está vivendo aquela doutrina, aquela teoria. Quando ele está na outra, ele está vivendo aquela doutrina, aquela teoria. Quando está aqui, ele vive aquela doutrina, aquela teoria, e ele está de acordo com a verdade de cada um. Agora, se você entender que essa entidade não vê limitações entre religiões, se você entender que essa entidade ela transita por todas as doutrinas e filosofias, o que seria de nós ao limpar todas as doutrinas da nossa mente? Como seria a gente entender a espiritualidade na sua pureza maior, além das religiões e das doutrinas? Como é que eu mergulho nessa espiritualidade e como é que eu vou me despindo de velhos conceitos que não servem mais? Como é que eu vou me desapegando de crenças limitantes? Como é que eu vou me libertando de doutrinas que de alguma forma
me reprimem ou não me representam? Como é que eu passo por toda essa libertação e ainda assim, se me identifico com a Umbanda, é possível pensá-la da maneira mais elevada possível? É possível pensá-la a partir de uma grandiosidade universalista espiritual, a espiritualidade Umbanda, dessas entidades que não fazem diferença nem julgamento, não pesam e não avaliam ninguém. Elas não verificam se o terreiro que elas estão é um terreiro validado com a chancela do nome de alguém. Elas apenas seguem o movimento do coração. Essas entidades, elas encontram uma fresta na porta do teu coração. Ali não cabe uma religião, uma doutrina, não cabe diferenças. Cabe apenas tua alma. De qual maneira tua alma conecta com a alma de um mestre, com a alma de alguém na tua família de alma. Aí você entende família de alma. Família de alma é aquela família que conecta minha alma, que fala em mim, a partir de mim, que conversa com todas as minhas entranhas, com todas as minhas células, que me atravessa. Quem sou eu agora, quando estou atravessado, incorporado dessa presença, dessa consciência, desse poder? Quem sou eu agora que vejo o que ele vê, ouço o que ele ouve e falo o que ele diz? O que há de mim agora, depois de passar por essa experiência, é muito maior do que qualquer doutrina, é muito maior do que qualquer teoria. E ainda assim, hei de estudar todas as doutrinas e todas as teorias para entender qual delas me cabe em algum momento, qual delas me serve, ou por qual delas eu vou transitar o meu olhar de aprendiz, aprendiz das cosmologias. Segundo Jung, as cosmologias, elas retratam as nossas complexidades humanas. Nós nos identificamos com deuses e divindades que têm sintonia com algo que vibra dentro de cada um de nós. As cosmologias falam sobre a própria história da humanidade, do nosso humanismo. Como é que tudo isso nos atravessa com um olhar extremamente moderno? Como pensar uma espiritualidade contemporânea? Pensar uma espiritualidade que pode estudar todos esses livros, todos os textos sagrados, entender todas as doutrinas, mas não se apegar a nenhuma, apenas transitar entre elas na busca de entender a alma humana. Essa é a busca de todos nós, por compreender a alma humana, compreender a minha alma humana. O sultão, que é uma entidade da minha família, ele diz que a gente tem o maior poder de toda a criação. Não é o poder de criar estrelas, não é o poder de criar mundos. Ele diz que o maior poder de toda a criação é o poder de ser quem tu é. Esse é o maior poder da criação, é você simplesmente ser quem você é. Como ir ao encontro de si e realizar o poder de ser quem tu és. Toda essa espiritualidade, que é uma família, é composta por maestros e maestras, mestres e mestras da nossa vida, do nosso mundo,
do seu mundo interior, que se manifesta a partir da tua alma, da tua consciência. Tudo que esses mestres fazem é no sentido de nos tornarmos mestres e mestras de nós mesmos quando vamos ao encontro da nossa alma. Isso é a espiritualidade. Você pode vivê-la a partir da Umbanda, a partir do Espiritismo, a partir de uma liberdade independente de religiões. O mais importante a saber é: a espiritualidade não te julga. A espiritualidade te ama do jeito que você é, vai com você para onde você for, e tudo que ela espera de melhor em você não é um comportamento, é uma consciência. Não tem o certo e o errado, tem aquilo que você faz com consciência e aquilo que você faz sem consciência. Isto é espiritualidade visceral. Muita gratidão. Axé, arro, saravá, namastê.